Bem, turma, agora nós vamos falar aqui de alguns ácidos, né, que possuem grande aplicação na sociedade. É importante a gente conhecer porque muitas questões podem perguntar, questionar as aplicações desses ácidos, tá certo? Enquanto eu for falando aqui das propriedades, você vai vendo aí se você lembra de algum ácido que possa ter essas aplicações, certo? Então tenta ir adivinhando aí. Bom, nós temos um ácido, eu diria que é o ácido mais importante da sociedade, é a substância que é fabricada em maior quantidade no mundo, tá bom? Porque ele é muito utilizado em processos siderúrgicos, ou seja, de fabricação de metais, tá? Ele também está presente em baterias automotivas, ele é utilizado como agente desidratante em muitas reações em laboratório. Desidratante significa perda de água, tá? É uma substância muito corrosiva, em contato com a nossa pele, queima a nossa pele, mata a nossa pele. É uma substância perigosa então, certo? Então essa substância aqui é o ácido sulfúrico, uma substância com muitas aplicações, é um ácido importante e uma substância perigosa, tá bom? Ele é um ácido forte. Bom, agora temos aqui um ácido menos perigoso, eu diria assim, mas ainda assim que pode causar riscos à nossa saúde, tá? É uma substância que é utilizada como acidulante alimentar. Muitos alimentos que você ingere, eles têm caráter ácido. Por exemplo, refrigerantes, balas, doces, têm um sabor azedinho, né? E isso é agradável ao paladar. Só que isso é perigoso porque a ingestão de ácido em grande quantidade pode não ser saudável ao nosso trato digestivo, beleza? Essa substância aqui é o ácido fosfórico de fórmula H3PO4. Então, todo refrigerante, aquelas balas azedinhas que você ingere, elas possuem ácido fosfórico. Ele é um acidulante, ele é colocado intencionalmente nesses alimentos para conferir um sabor azedo a eles, beleza? A próxima substância é um ácido muito importante também da gente conhecer. Ele é o ácido que está presente no suco gástrico, um dos responsáveis pelo nosso processo de digestão, certo? Ele também é utilizado como material de limpeza na forma de um produto conhecido como ácido muriático. Isso aqui é muito comum para se lavar calçadas feitas de mármore, né? Só que o problema é que ao lavar a calçada de mármore, você está corroendo ela. Que a gente já aprendeu que ácidos podem corroer o mármore, mas assim, ainda assim é uma limpeza. Não é algo que deva ser feito recorrentemente, só que é algo que é muito eficiente, eu diria, beleza? Bom, este ácido aqui presente no suco gástrico e nesse tipo de material de limpeza é o ácido clorídrico de fórmula HCl, correto? Bom, o outro ácido, eu diria, importante para a sociedade é um que é utilizado para a fabricação de explosivos. E assim, a gente fala que explosivos são materiais importantes, mas não com um fim bélico, né? Explosivos são muito utilizados, por exemplo, para você construir rodovias, ferrovias. Você tem que abrir caminho, né, para a ferrovia passar, você tem que utilizar um explosivo. Então, esse ácido que é utilizado para a fabricação de explosivos. E esse é uma aplicação muito importante, ele é utilizado na produção de fertilizantes. Essa substância aqui é o ácido nítrico de fórmula HNO3. Pelo fato de ser utilizado em explosivos, a venda de ácido nítrico não é algo muito simples, tá bom? Isso aqui é regulado pelo Exército, não é simples você comprar ácido nítrico por aí afora. Esse daqui nós falamos dele no vídeo anterior, certo? É o ácido que está presente no vinagre, ele é o ácido acético, diferentemente de todos os outros que nós estamos listando aqui, ele é um ácido orgânico. A fórmula do ácido acético pode ser representada por H3CCOOH. Quando nós entrarmos no estudo dos compostos orgânicos, a gente discute melhor a estrutura deste ácido aqui, certo? Então, o ácido acético, ele está presente no vinagre, essa é a principal aplicação dele, ok? Bom, descer aqui um pouquinho para os nossos próximos ácidos, tá bom? Tem um ácido que ele tem uma propriedade interessante que é a seguinte, ele pode corroer vidros, mas ele não corrói plástico. No laboratório isso aqui fica guardado em embalagem plástica. Qual é o intuito de se corroer vidros? Você já pode ter visto, certamente já viu, o conceito de vidro jateado. É aquele vidro que tem a superfície áspera, né? E que, portanto, não permite a passagem de luz, não permite que você veja do outro lado. Esse é o intuito de se jatear a superfície do vidro com este ácido aqui. Ele é o ácido fluorídrico. Tá? Nossa, professor, ele deve ser um ácido muito forte, né? Não, na verdade, em relação à sua força, ele é classificado como um ácido moderado, né? Professor, então se ele é um ácido moderado, por que ele tem essa capacidade de corrosão? A capacidade de corrosão não está associada apenas à força do ácido, tá? É uma predisposição que essa substância tem de reagir com as substâncias que compõem o vidro. E mais um ácido aqui que é interessante a gente falar, interessante a gente conhecer, né? Ele teve uma aplicação horrorosa, né? Muitos anos atrás. Isso aqui foi utilizado em câmaras de gás. Essa substância aqui
Ela é muito tóxica e por inalação ela mata em pouco tempo. Dizem que essa substância possui cheiro de amêndoas amargas. Este aqui é um gás, tá? Ele é o ácido cianídrico, é um gás a temperatura ambiente, uma substância muito tóxica e perigosa. Questões costumam falar nele. Tudo bem, turma? Bem, turma, agora nós vamos fazer alguns exercícios sobre as propriedades dos ácidos, correto? Muito bem, a questão aqui diz o seguinte: faça a associação correta e aí ele nos dá o nome do ácido, sua fórmula e uma aplicação. Então vamos começar aqui pela letra A, o ácido fluorídrico HF. Assim como nós vimos anteriormente, este aqui é um ácido que tem como aplicação, como propriedade, a capacidade de corroer vidros. Próximo é o ácido clorídrico HCl. Ele possui algumas aplicações, ele está presente em alguns pontos, né, no nosso cotidiano, mas uma dessas aplicações, ou seja, ele está presente no suco gástrico, no nosso estômago. Letra C, o ácido acético H3CCOOH, assim como nós já falamos, este aqui é um ácido orgânico, diferentemente dos demais, que são inorgânicos. Essa substância aqui é o principal componente do vinagre, né? Ele que está dissolvido na água, compondo o vinagre. A próxima substância é o ácido nítrico, HNO3. Olha as alternativas que sobraram aqui, ó. É utilizado na fabricação de explosivos, está presente nos refrigerantes, provoca queimaduras com manchas pretas. Bom, de fato ele provoca queimaduras, né? Mas não como o ácido que de fato vai provocar essas queimaduras com manchas pretas, como nós vamos ver daqui a pouco. Ele não está presente nos refrigerantes, porque este aqui é um ácido forte, ok? Não se pode ingerir isso. Ele é utilizado, na verdade, na fabricação de explosivos e também, como nós vimos anteriormente, ele é utilizado na produção de fertilizantes. O nosso próximo ácido aqui é o ácido sulfúrico. Nós temos duas possibilidades: está presente nos refrigerantes ou provoca queimaduras com manchas pretas. Assim como o ácido nítrico, ele não pode estar presente nos refrigerantes, porque ele é um ácido forte, tá bom? Então, ele é um ácido que tem muitas aplicações, mas é um ácido perigoso em contato com a nossa pele. Pode provocar queimaduras corroendo a nossa pele. O último ácido que nos restou aqui é o ácido carbônico. Eu falei especificamente sobre composição de refrigerantes com ácido fosfórico. Bom, este aqui não é o ácido fosfórico, é o ácido carbônico, porque aqui ele também está presente nos refrigerantes. Refrigerantes são bebidas carbonatadas, ou seja, são bebidas gaseificadas com a adição de gás carbônico. A reação do gás carbônico, que no refrigerante está dissolvido, com a água, forma este ácido aqui, o ácido carbônico. Então, falando sobre os refrigerantes, existem basicamente dois ácidos na composição de todo refrigerante, que é o ácido carbônico, provocado pela reação entre o gás, CO2, e a água, e o ácido fosfórico, que é intencionalmente adicionado para conferir um sabor azedo ao refrigerante. Então, refrigerantes são bebidas excessivamente ácidas, isso não faz bem nem aos seus dentes, nem ao seu estômago, ok? Então, reduza a ingestão de refrigerantes. Próxima questão também que é uma associação entre os ácidos e aplicações, né? Ou seja, é onde esses ácidos se encontram. E aí está falando aqui especificamente sobre chuva ácida. Vamos analisar aqui os tipos, entre aspas, né, de chuva ácida. Letra A. Chuva ácida em ambientes sem poluição e na ausência de raios e relâmpagos. Se não tem poluição, nós vamos descartar aqui os ácidos sulfurados, porque os ácidos sulfurados estão presentes na chuva ácida em virtude da emissão de gases por meio da queima de combustíveis fósseis. Então a gente vai tirar aqui a alternativa que tem o ácido sulfúrico, certo? Na ausência de raios e relâmpagos. Se não tem raios e relâmpagos, significa que o gás oxigênio não vai reagir com o gás nitrogênio, formando o dióxido de nitrogênio, e este gás não reage com a água, formando o ácido nítrico. Então nós também temos que excluir as alternativas com o ácido nítrico. Nos resta então apenas o ácido carbônico, que está naturalmente presente na chuva, porque o dióxido de carbono é um gás que está naturalmente na atmosfera, beleza? Então essa aqui é a resposta da letra A. Letra B. Que ácido nós teríamos, letra B, na chuva ácida em ambientes poluídos? Bom, em ambientes poluídos, certamente nós vamos ter gases com enxofre na atmosfera, levando à formação de ácido sulfúrico. Repare que ele não falou na ausência de relâmpagos. Então, é possível que relâmpagos ocorram e, consequentemente, será formado o ácido nítrico. Então, em ambientes poluídos e com eventuais relâmpagos, o que é natural da chuva, nós temos ácido sulfúrico e nítrico dissolvidos na água da chuva, provocando, então, a chuva ácida. Letra C. Chuva ácida em ambientes sem poluição, com raios e relâmpagos. Se não tem poluição, nós vamos descartar o ácido sulfúrico, certo? E se tem raios e relâmpagos, será incluído o ácido nítrico. Então nós temos o ácido carbônico, que já está naturalmente na chuva, em virtude do CO2 da atmosfera,
e o ácido nítrico formado em decorrência dos raios e relâmpagos que provocam a formação do dióxido de nitrogênio, que reage com a água, formando o ácido nítrico. Essa é a resposta para essa questão. Próximo, vamos ver. Considere o experimento e as equações mostradas. Então, nós temos aqui o zinco reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e hidrogênio. Tem um erro aqui, tá? Nessa questão, que é a fórmula do cloreto de zinco aqui é ZnCl2. Repare que nós temos 2 cloros aqui no reagente. Para que a reação esteja corretamente balanceada, é necessário que a fórmula dessa substância seja ZnCl2. Então, é um metal reagindo com o ácido, formando um sal e o gás hidrogênio. E também a reação do zinco com o ácido acético do vinagre provoca também a formação de um sal, o acetato de zinco, e o mesmo gás, o gás hidrogênio, correto? E aqui a gente tem uma exemplificação desse experimento. Perceba a formação de bolhas, essas bolhas correspondem ao gás hidrogênio. Sabendo que o magnésio se comporta da mesma maneira que o zinco, equacione suas reações com o ácido clorídrico, HCl, e o ácido acético, H3C, COOH. Bom, então essa questão é basicamente para você exercitar, né? Montar as reações envolvendo ácidos e metais. O que a gente vai fazer basicamente é trocar o zinco pelo magnésio, porque ele está dizendo que ele se comporta da mesma maneira, e onde tiver zinco nós vamos escrever o magnésio. Está aqui então a reação, só que dessa vez corrigida, tá? Aqui a fórmula da substância seria ZnCl2, assim como aqui o correto é o cloreto de magnésio, MgCl2. Então o magnésio reage com o ácido clorídrico, formando um sal e gás hidrogênio. A outra reação é substituindo o zinco que está reagindo com o ácido acético pelo magnésio a reagir com o ácido acético. A gente simplesmente substitui o zinco pelo magnésio e temos aqui a reação também com formação de um sal, este aqui é o acetato de magnésio, e o gás hidrogênio. Então está aí a reação dos metais com estes ácidos. Próxima questão também envolvendo reações de ácidos. Nós temos aqui 2 experimentos. Nós estamos no primeiro experimento aqui colocando casca de ovo, certo? Em vinagre, que é um ácido. E estamos colocando mármore em ácido clorídrico. Tanto a casca do ovo quanto o mármore possuem em sua composição essa substância que nós já discutimos, o carbonato de cálcio. Vamos ver o que a questão quer. Letra A. Em qual experimento ocorreu efervescência? Efervescência significa formação de gás. Bom, nós já estudamos a reação do carbonato de cálcio com os ácidos e vimos que sempre que o carbonato de cálcio reage com um ácido, ele forma sempre o mesmo gás, que é o gás carbônico. Então, sempre que o carbonato de cálcio reagir com um ácido, vai ter efervescência, ou seja, formação de gás. Então, em ambos os casos, nós vamos ter formação de CO2. Tá? O nome do gás é o dióxido de carbono. E por último ele tem uma pergunta: é aconselhável cortar limão sobre uma pia de mármore? Nós sabemos que o mármore é composto por carbonato de cálcio e sabemos que o limão é ácido. Então, como nós podemos ver aqui, ácidos vão poder sempre reagir com o carbonato de cálcio, provocando uma reação de corrosão. Então não é adequado você cortar limão na pia de mármore, porque você vai corroer a superfície do mármore, beleza? Então faça isso em uma tábua de madeira adequada para este corte. E uma última questão de vestibular que diz o seguinte: as palavras que completam corretamente a frase abaixo é: a água da chuva em ambientes não poluídos, na ausência de raios e relâmpagos, é ácida devido à dissolução do que dá origem ao ácido. Então, se a chuva, a gente está falando da chuva em um ambiente não poluído e que não tem raios e relâmpagos, o único gás que estará presente e que tem capacidade de formar ácido é o gás carbônico. E a reação entre o gás carbônico, CO2, e a água dá origem ao ácido carbônico, o que nos leva, portanto, à alternativa de letra A. Bem, turma, terminamos aqui, assim, o estudo das propriedades das reações dos ácidos, correto? Faça os exercícios propostos para essa semana e até a nossa próxima aula. Bons estudos!